aqui sobre teorização da pesquisa psi. Eu desenvolvi uma ferramenta computacional que ela serve para visualizar as diferentes teorias e as relações entre elas, bem como o grau de confiança, o status atual em que elas se encontram. Então, antes de apresentar essa ferramenta, eu gostaria de apresentar alguns conceitos básicos que fundamentam essa ferramenta, para mostrar a utilidade. Então, eu vou apresentar poucas ideias, mas é importante que elas sejam bem entendidas. Então, eu vou abrir espaço para perguntas no meio da apresentação, para que fique tudo bem explicado. Bom, na ciência, a argumentação e as conclusões, elas são um pouco diferentes do usual, do que nós fazemos no dia a dia. Então, existem duas formas de argumentação. É o argumento dedutivo e o argumento indutivo. Existem algumas variações, mas basicamente são essas duas formas de argumentação. No argumento dedutivo, você tem várias afirmações, e a conclusão que se tira a partir dessas afirmações, ela não inclui nada novo, nada que já não estivesse presente. Ou seja, é um sistema fechado, você não está acrescentando conhecimento, você está apenas enfatizando um determinado aspecto, e isso é importante para facilitar o entendimento. Nós humanos somos parte. Então, vou dar um exemplo aqui, que os mamíferos são animais, ratos são mamíferos. Então, a conclusão seria que ratos são animais. Essa conclusão, ela já está, de alguma forma, bem presente. O argumento indutivo, ele é um pouco diferente. Tá? Você tem uma série de relações e a conclusão, ela extrapola essas afirmações, ela generaliza, ela formula uma lei, ela tenta explicar por que essas afirmações são possíveis. Então, vou dar um exemplo. Ferro conduz eletricidade, ouro conduz eletricidade, cobre conduz eletricidade. Todos esses são metais. Então, uma generalização possível seria que metais conduzem eletricidade. Mas é importante notar que, apesar das afirmações serem verdadeiras, a conclusão não necessariamente verdadeira. Teríamos, por exemplo, a descoberta de um metal que pudesse não conduzir eletricidade, embora hoje sabe-se pela química ou outras explicações que a classificação de metal já implica que ele conduz eletricidade. Então, outra questão é a dependência entre hipóteses. Você tem um argumento dedutivo, algumas conclusões foram tiradas a partir dessas argumentações, e os argumentos indutivos. Mas a relação entre as afirmativas, ela nem sempre está explícita. Muitas vezes uma afirmativa, ela contém outras afirmativas. Então, é necessário na pesquisa que se tenha consciência dessas relações. E esse é um ponto fundamental, porque muitas vezes uma teoria, ela parece ser simples e correta, mas ela se baseia em um pressuposto que é totalmente incompatível com a ciência. Agora eu vou dar um exemplo aqui. Os marcianos são verdes. Na verdade, isso implica que existe vida fora da Terra, existe vida em Marte, e essa vida seria verde. Então, na verdade, existir vida fora da Terra é muito provável. Existir vida em Marte, talvez, mas marcianos serem verdes, como já não é provável. Então, deve ter sido que
o grau de confiança que se tem nas afirmativas, ela depende de todas essas. Eu posso, de repente, assumindo que existe vida fora da Terra, dizer que seja provável que exista vida em Marte. Mas essa probabilidade ela vai se multiplicar a outra. Eu vou tentar explicar de forma... Alguém que vocês levantam pergunta? Outro conceito importante é a falsibilidade em ciência. Uma hipótese, ela só é científica se ela puder ser testada. Não é possível testar, então não dá para determinar se está correto ou não está incorreto. Então, diversos cientistas ao longo da história, eles, ridicularizando algumas teorias absurdas, eles falam que não dá nem para saber se isso é falso. Porque a teoria ela é tão absurda que não é possível avaliar. Então, para generalizar, se uma teoria pudesse ser comprovada como verdade absoluta, ela não poderia ser testada futuramente, e a ciência seria estática, não teria nenhuma evolução. As ideias, na verdade, elas podem ser evoluídas, modificadas, então, na verdade, elas só podem ser falsificadas, mostradas que são incorretas.